Então, é hora de começar o novo de Deus. Eu vou começar para nós começarmos a viver o presente, de sairmos do passado e ficarmos no presente. Você já viveu uma situação tão marcante que divide a sua vida em antes e depois? Descobrir uma doença, ou perder uma pessoa muito importante, ou ficar deficiente, ou até mesmo a pandemia, né? Dividiu o antes e o depois. Quem é que hoje ainda passa álcool gel toda vez que sai de algum lugar? Essas experiências deixam rastros difíceis de superar, especialmente quando envolve muito sofrimento. Elas podem causar estragos profundos e continuar a nos incomodar, mesmo sendo memórias do passado. Muitas pessoas são afetadas por essas lembranças que passam a descrever suas vidas em termos de antes e depois. Frases como "sou assim porque minha mãe fez isso comigo", ou "depois do acidente de carro a minha vida mudou", são comuns. Esses marcos podem nos assombrar, dificultar e até mesmo paralisar as nossas vidas. É crucial libertar-se dessas amarras do passado. Somente assim poderemos seguir mais leves e abertos para os planos de Deus. Enfrentar e superar essas marcas é um passo essencial para uma vida mais equilibrada e feliz. Oi? Eu subo. Existem cenas tão impactantes que o nosso cérebro, na tentativa de nos proteger de mais sofrimento, ele encapsula essas memórias no nosso inconsciente. Pessoas com memórias encapsuladas têm uma tendência a falar: "sinto uma tristeza que eu não sei explicar do que é", ou "eu ajo desta forma e não sei agir de forma diferente". A ajuda nesses casos de um especialista é necessária. Mas existem também aqueles eventos dolorosos que permanecem conscientemente na nossa mente, prejudicando-nos e paralisando-nos. É comum ouvirmos pessoas dizerem: "eu gostaria de apagar o que aconteceu", ou "não queria ter essa memória". Porém, a memória é crucial e elas não podem ser esquecidas porque elas justamente nos protegem de futuros erros. No entanto, o problema surge quando essas memórias se generalizam. Por exemplo, após uma decepção amorosa, a pessoa decide nunca mais se relacionar com outra pessoa. Isso é um extremo, é uma atitude exagerada. É fundamental refletir sobre comportamentos radicais. A busca por ajuda profissional, nesses casos, é importante. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, possuindo uma capacidade extraordinária para realizar até o que parece impossível. Como diz em Jeremias 1, versículo 5, "antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi". Sua vida não é definida pela adversidade, mas pelo propósito divino que Deus tem para você. Em Isaías 43, versículo 4, Deus afirma: "você é precioso aos meus olhos e digno de honra". Como realizar a mudança nesses casos desses traumas? O primeiro passo é abrir o coração a Deus e pedir para Ele guiar você. Deus envia inclusive mensagens como esta de hoje para pessoas que estejam com seus traumas ainda atormentando, para que possam transformar a sua história.
O segundo passo é escolher seguir adiante. Eu não conheço a sua experiência ou vivências e as influências que vocês tiveram na vida, mas sei que hoje é a oportunidade de viver o novo de Deus, de escolher um novo caminho ao lado de Jesus. O terceiro passo é buscar ajuda se for necessário. Se o que você viveu no passado foi muito doloroso, é essencial buscar a cura para esses traumas. Assim como Deus colocou Ruth para ajudar Noemi. Noemi, ela teve grandes perdas, ela perdeu o seu marido e perdeu o seu filho. E após esses acontecimentos, ela achou a vida muito amarga e mudou o seu nome para Mara. Mas Deus não via a Mara, Deus via a Noemi e enviou a Ruth, uma nora que era como uma filha, que cuidou dela, né, na velhice, e ela teve então uma vida melhor com os cuidados de Ruth. É essencial compreender que o passado ficou para trás e não retornará. Embora você pode ter sido vítima, isso não define quem você é agora. Se continuar preso a essas histórias, você corre o risco de cair em um ciclo de vitimização. Nós precisamos sair do ciclo de vitimização e entrar para o ciclo da responsabilidade. O que podemos fazer a partir de agora? Permanecer nesse estado impede o progresso e impede o avanço na vida. Deus é claro em dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é esquecer o evento, é simplesmente não deixar que ele faça mais mal. E você superar e seguir em frente. É hora de você deixar o passado em seu devido lugar. Outro comportamento que nos prende ao passado é a culpa. A culpa poderia ser essencial para a nossa vida? Imagine uma linha no qual em um extremo encontra-se a ausência total de culpa e no outro o excesso de culpa. Indivíduos que não sentem culpa são frequentemente insensíveis às necessidades e sentimentos alheios. Eles cometem erros repetidamente, muitos dos quais são sérios, mas não demonstram remorso algum. Uma psicopatia, né? Em uma reportagem, um homem que matou seu vizinho com 6 tiros a queima-roupa, depois volta para casa, toma um banho, janta e dorme tranquilamente. Cristo falou, né? E o amor se esfriará. Muitas notícias são assim hoje em dia. Quando sentimos culpa, quando o sentimento de culpa não é ativado, é impossível reparar o próprio comportamento, desenvolver habilidades e virtudes. Mas existe algo ainda mais profundo. Se não há culpa, não há erro. Se não há erro, não há pecado. Se não há pecado, para que serviu a cruz de Cristo? Romanos 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No outro extremo, existem aquelas pessoas que se sentem culpadas constantemente. Muitas vezes elas não são nem responsáveis pelo que aconteceu, mas tendem a puxar a responsabilidade e, consequentemente, a culpa para si mesmos. Nós somos responsáveis apenas pela nossa atitude. Já o resultado não é mais da nossa responsabilidade. Se o resultado, mesmo você fazendo tudo
com a melhor intenção, com o seu melhor, deu errado, a culpa do resultado não é sua. É preciso entregar para Deus, o soberano que está no controle. Enquanto o sentimento de culpa permanece, as pessoas não conseguem seguir as suas vidas de forma leve. Em geral, são pessoas que apresentam um nível maior de autoexigência, perfeccionismo, autocobrança, autocrítica. O excesso de culpa leva ao adoecimento e até, em casos extremos, à morte. Nesses casos, a ajuda especializada é necessária. Mas existe uma culpa saudável? Esse tipo de culpa, a positiva, saudável, é parte natural do ser humano e ela desempenha um papel crucial no crescimento e amadurecimento, tanto pessoal quanto espiritual. A Bíblia diz em Salmo 51, versículo 3 e versículo 5, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi disse isso. Davi tinha consciência que era um pecador, repleto de falhas. Ele reconhecia os seus próprios erros e não tentava fugir deles. Como Davi, todos nós estamos sujeitos a cometer erros. O sentimento de culpa é essencial para nos ajudar a identificar as nossas falhas. Portanto, é fundamental aprender a lidar com esse sentimento de culpa, garantindo que ele permaneça apenas o tempo suficiente para nos ensinar e não mais que isso. A culpa é um sentimento humano comum. Surge quando nos arrependemos de decisões tomadas ou quando não aceitamos os nossos próprios erros e fracassos. Na Bíblia, temos 2 discípulos que em uma mesma noite foram consumidos pela culpa. Um deles, arrependido, encontrou um novo propósito e começou a viver um novo de Deus. Quem foi esse? Pedro. O outro, infelizmente, não suportou o peso da culpa e acabou destruindo a própria vida. Quem foi esse? Judas. Aqui vemos a diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso, a pessoa até sente o desconforto do que fez, mas não sente a vontade de se arrepender. Ela não gostou só do resultado, mas não deseja mudança, não deseja esse encontro com Deus. Foi o que aconteceu com Judas. Sentir culpa é natural e também essencial. No entanto, o desafio surge quando ela se torna intensa demais, afetando as nossas decisões. A culpa, ela pode ser uma escola para aprendermos lições. E os 5 passos para transformar a culpa em crescimento pessoal são, primeiro, recontar o ocorrido, revisitando os detalhes do evento. Segundo, identificar o erro, reconhecendo o que fizemos ou deixando de fazer. Terceiro, buscar comportamentos mais adequados, planejando como agir melhor em situações futuras. Quarto, reparar o erro, pedindo perdão a Deus ou a quem ofendemos, incluindo a nós mesmos. Precisamos ter autocompaixão e nos perdoar também. E depois, seguir adiante agora com um novo aprendizado. Sentir culpa também é um sinal de empatia. Quando me coloco no lugar do outro, percebo o impacto das minhas ações na vida dos outros.
Muitos lares se desfazem, porque também acabamos assumindo o papel de inimigos, tornando-se os maiores críticos das falhas daqueles que mais amamos. Quando começamos a jogar a culpa no outro. Muitas vezes não prestamos atenção nas nossas próprias palavras e ações. Cristo diz, né, temos uma trave no próprio olho e ficamos tentando tirar o cisco do olho dos outros. Pais e mães, é fundamental também ter cuidado com a forma de lidar com os erros dos filhos. Desde cedo, é essencial ensinar as crianças a lidarem de maneira saudável com a culpa. Às vezes esquecemos que as crianças também sofrem provações e tentações até mais que nós. Nós, adultos, temos o senso crítico para avaliar as situações, mas as crianças não têm. Elas estão aprendendo e é nosso papel ajudá-las a lidarem de uma forma mais saudável também com o sentimento da culpa. A Bíblia é clara, instrui a criança no caminho. Tudo começa com você, pelo exemplo. Precisamos ensinar pelo nosso exemplo para que os nossos filhos saibam como agir nos momentos de dificuldade. 1 João 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois de confiar nas promessas de Deus que Ele perdoa os nossos pecados, precisamos crer que Ele nos perdoou e nos libertar do sentimento de culpa. Às vezes, nós nos tornamos os nossos próprios inimigos com autoacusações. E isso se torna um fardo na nossa vida. E o que o inimigo mais quer é acusar você para você se delongar no sentimento de culpa. Mas Deus, Ele nos convida a uma reflexão conjunta. Em Isaías 1,18, Ele pede para que vinde a mim e arrazoemos, né? Ele é um Deus que gosta de se relacionar conosco. Ele quer que nós confessemos a Ele e temos esse diálogo com Ele. E em Miqueias 7,19, Deus diz que lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Não que Ele realmente esqueça, mas por causa da reconciliação, Ele não tem mais interesse de ficar nos cutucando pelo pecado. Depois que já nos arrependemos e nos convertemos, não faz mais sentido ficar trazendo a memória novamente. No caso de Adão e Eva, já vemos Deus não nos abandonou, Ele procurou Adão e Eva logo após que pecaram e Ele continua nos procurando hoje para se reconciliar conosco. Em vez de se afundar em autoacusações, entregue a Deus o que aconteceu. Em Marcos 14:72, vemos que quando Pedro percebeu o seu erro, ele chorou amargamente e se arrependeu profundamente. No entanto, ele não deixou que a culpa o consumisse por mais tempo do que o necessário. A culpa veio como uma lição, cumpriu seu papel e Pedro seguiu em frente. Da mesma forma, é hora de você viver o novo, deixar o passado para trás. Conte a sua história para Deus, identifique o erro, aprenda com ele como agir em uma próxima vez, peça perdão e siga adiante. E antes de continuar, então, para passar agora para sairmos do futuro e voltarmos para o presente, eu vou chamar a irmã, então, para cantar um hino para nós.
Foi o eterno amor de Cristo que o trouxe ao mundo mal, e do céu abriu as portas para passar um Salvador. Foi o eterno amor de Cristo que o levou à cruz de cruz, e hoje dá perdão e alento ao contrito pecador. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o mar, o santo amor, o amor de Jesus. Foi o eterno amor de Cristo que o levou e ouviu o meu clamor, com ternura e cuidado a minha alma confortou. Foi o eterno amor de Cristo que baixinho segredo, e hoje dá perdão e alento ao contrito pecador. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o mar, o santo amor, o amor de Jesus. Desculpe a Fábio. Amém. Não, eu sempre lembro uma vez que eu ouvi canal daqueles mais antigos para cantar, e o pastor Mal, era o pastor Roberto, mal comprado, e não lembro muito dos outros. Aí eles começaram uma música e o mal não lembrou da letra. Ele parou na metade e disse: quando nós cantávamos profissionais, a gente já errava. Agora então, se errar uma nota, Eu não sei se acontece também com vocês, né? Daqui a pouco pode estar acontecendo até agora, assim, no meio do culto, daqui a pouco começa a pensar daqui para frente, as coisas que tem para fazer na semana, né? Os problemas, como resolver. Alguém é assim também? Eu sou muito assim. Mas agora é hora de viver sem ansiedade. Alguém aqui já pensou que 24 horas não são suficientes? Esses dias meu filho falou também assim que queria que tivesse mais horas no dia para ele brincar mais e fazer tudo o que ele queria, né? Lembrei do meu filho aqui. Muitas pessoas vivem com inúmeros compromissos, o que não é um problema, desde que saibam priorizar o que realmente importa. Marta recebeu Jesus em sua casa, não porque precisava de ajuda, mas simplesmente pelo prazer de tê-lo ali. Marta queria proporcionar o melhor para aquele momento especial com Jesus. Porém, com Jesus veio junto os seus discípulos, então ela recebeu, no mínimo, 13 homens famintos em sua casa. Marta precisava de ajuda. Maria, onde estava Maria? Lucas 10, 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada
com muito serviço. Que desaforo, deve ter pensado a Marta. Marta estava sobrecarregada. Essas tarefas levaram ela para um estilo de vida sobrecarregado, a ponto de ela se esquecer do mais importante. Jesus estava na casa dela. O mesmo às vezes acontece conosco. Queremos proporcionar o melhor para nossa família, para os nossos filhos, e trabalhamos intensamente, bastante, e acabamos nos privando de convivência com eles. Prioridade. Qual é a sua prioridade? Para Marta, naquele momento, a prioridade era ter tudo pronto. No entanto, é essencial reconhecer que as nossas prioridades nem sempre são as mais acertadas. Podemos estar literalmente correndo atrás do vento. Continuando a história de Marta, ela se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Diz-lhe que me ajude. Aqui vemos os sentimentos que dominavam a sobrecarregada Marta. O primeiro equívoco que podemos enxergar na frase de Marta, não te importas. Marta pensava que Jesus não se importava com ela. Ela interrompeu Jesus e questionou o seu amor. Algo que muitos de nós também fazemos. Quando vêm as adversidades, perguntamos: Senhor, não te importas? Estou enfrentando um problema sério, sofrendo tanto, e tu não te importas? Não fazes nada? Quando as coisas não saem como desejamos, questionamos o amor de Deus. Porém, a Bíblia diz em João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Deus se importou tanto que Ele assumiu o nosso lugar no pecado, pagou o preço no nosso lugar. O segundo equívoco, Marta queria que Jesus atendesse aos seus desejos. Será que nós temos um relacionamento genuíno com Deus ou o tratamos como um gênio da lâmpada? Ficamos pedindo e ficamos bravos se não temos resposta, se não é feito do nosso jeito. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quantas necessidades? Todas. Não tem exceção. Continuando ali na história de Marta, Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus está descrevendo os sinais do século 21, ansiedade e fadiga. Estamos sempre preocupados com alguma coisa. Estamos presentes fisicamente, mas distante em pensamentos. Podemos estar dias, meses ou até mesmo anos à frente. O problema pode até nem sequer acontecer e nós já sofremos por antecipação. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe fazer diferença entre realidade e o virtual, o imaginário. Isso nós vemos inclusive quando assistimos filmes e sentimos aquela tensão, sentimos emoção, tristeza, alegria, damos risadas por uma coisa que é uma farsa, né? Não é real. Assim é o nosso cérebro quando nós ficamos pensando, sentimos
medos futuros que podem nem sequer acontecer e já ficamos angustiados, tristes. Só de imaginar, né, alguém que a gente ama morrendo, a gente já chora na hora, né? Assim é que funciona o nosso cérebro. O problema é que adotar esse padrão de pensamento pode nos tornar vulneráveis ao adoecimento psíquico. Vamos falar um pouquinho de transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade vai impactar os pensamentos, que se tornam equivocados e deturpados, e estes geram sobrecarga nas emoções, que se tornam mais intensas e instáveis, e o corpo também é impactado. As queixas mais comuns são batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, sensação de desmaio, tremor nas mãos, irritabilidade, inquietação, nervosismo, queixas de dores frequentes sem um motivo aparente passam a ser frequentes. Logo, ajuda especializada é necessário. Jesus chamou a atenção de Marta. Ela estava ansiosa e sobrecarregada. Quem sabe Deus não está usando este sermão para chamar a nossa atenção e nos fazer refletir sobre o nosso estilo de vida. Jesus não apenas sinaliza o que Marta tem, mas ele diz claramente o que ela precisa fazer. Jesus diz, contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria provavelmente estava imersa também no mundo frenético de Marta, mas ao buscar Jesus, a sua história mudou. Ela se deleitou na mensagem de Deus. Quando o nosso pensamento está focado no presente, estamos protegidos da ansiedade. No entanto, frequentemente não conseguimos resolver todas as nossas preocupações. Por isso a Bíblia é clara ao afirmar, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É só por meio de um relacionamento diário com Deus que passamos a partilhar todos os nossos problemas com Ele. Eu estou lendo também um livro de um psiquiatra adventista e ele escreve que a adoração também nos cura. Acho que acabou a pilha. Alô? Alô? A adoração também nos cura, porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Deus, ele não tem a intenção de ser adorado por vaidade, mas porque ele sabe que isso nos cura. É para nós. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo quando o adoramos. Agora, se nós tivermos ídolos, nós nos tornaremos parecidos com os ídolos. Quando pedimos para Deus dirigir nossa vida, Ele coloca então pessoas, coloca livros, sermões, palestra, o que for necessário para que busquemos ser cada vez melhores e mais saudáveis, física, mental, agora funcionou, e espiritualmente. Embora sejamos proativos como Marta, precisamos viver como Maria. Diariamente, necessitamos da presença do nosso Pai do céu. Somente nele encontraremos alívio para a nossa alma em meio aos desafios e às cobranças dessa vida. Se nesse momento você tem enfrentado alguma luta que tem tirado o seu sono, permita-me ler o último verso. Êxodo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Aquietem-se. Deus é o nosso Deus. Eu não sei o que invade a sua mente hoje, o que pode deixar você agitado, fadigado, cansado, ou culpado, ou preso no passado.
Mas eu sei que aquilo que foge do nosso controle, o próprio Deus lutará por nós. Então, somente acalme-se, aquiete-se. Se você deseja viver o novo de Deus, diga para Ele: Senhor, tenho andado agitado, ou culpado, ou preso no passado, ou no futuro. Se nesse momento você sente essas situações, peça a Deus: toma conta de mim e acalma o meu coração. Eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Que possamos entregar a Deus toda a nossa vida e deixar o passado para trás e o futuro para Deus. Tem mais uma musiquinha. Tantos são teus afazeres e te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Tu estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrares com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo